Toda mulher traz alegria, força, mistério, transformação, conquistas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Alma Feminina. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral. Estamos iniciando mais um programa Alma Feminina. Estamos aqui pelo Web TV Redentor. Estamos aqui com você através do rádio. Estaremos com você que vai nos ouvir através do Spotify, do Amazon Music, de todas as plataformas, porque é sempre uma alegria nós estarmos aqui nos comunicando. Estamos caminhando para a nossa vida ser melhor a cada dia. Esse programa existe exatamente para isso. Eu sou Silvia Gonzaga, sempre às quintas-feiras estou aqui com você, trazendo informação, trazendo programas educativos que nos orientam, nos fazem pensar e que, enfim, possa fazer essa transformação também das nossas vidas no nosso dia a dia. Por isso eu quero chamar a você também para esse nosso momentinho de encontro com Deus. Sempre nós temos aqui no início do programa. Vamos colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Vamos colocar nas mãos de Deus as nossas preocupações. Quantas preocupações, não é? Quando a gente para, a gente vai olhando que a nossa mente está cansada, o nosso coração sobrecarregado. Mas nós temos um Pai que cuida de nós. E é tão importante nós nos lembrarmos disso. Nós não estamos sozinhos nessa vida, nos nossos desafios. Você se lembra daquele trecho que eu sempre trago aqui? Que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Isso significa durante toda a nossa vida, dia após dia, nosso Senhor está do nosso lado, vencendo conosco as batalhas que a vida nos impõe. Quais são as suas batalhas de hoje? Quero te convidar agora a colocá-las nas mãos de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, para que nós possamos receber essa paz que vem através do Espírito Santo, o hóspede da nossa alma. Espírito Santo. Que alegria, nós sabemos que não estamos sozinhos na nossa luta, não é verdade? Com tantos desafios. Lembra que eu sempre te digo para você fazer aquela prece pequenininha, mas maravilhosa. Deus me ama, Ele é o meu Pai e Ele cuida de mim. Que essas sejam as frases, né, que ressoam na sua mente e no seu coração, para gerar confiança e ânimo, para você seguir em frente sempre que for necessário. E como o nosso programa é aprendizado, o nosso programa, ele nos leva a adquirir novos conhecimentos, eu tenho a alegria de dizer para você que hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher, em cada fase, né? O que precisamos saber para viver melhor em cada ciclo que nós passamos. São tantos, não é verdade? E nós estamos aqui com a nossa querida doutora Helena Kosick. É isso? Falei certo? Falou certo. Seja bem-vinda, minha querida amiga. Já amiga, né, gente? Porque entrou na nossa mesa, sentou aqui para bater papo, se torna uma companheira nossa nesse desafio de aprendizado. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha um belo bate-papo e que ajude quem está aí do outro lado. Exatamente. Quem é essa doutora maravilhosa, né, que está aqui conosco? Ela é formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela é especialista em ginecologia e obstetrícia, com formação em endoscopia ginecológica, saúde materno-infantil, medicina fetal e ginecologia endócrina. Olha que maravilha! Para entender os ciclos, então, essa endócrina aqui é fantástica, né? Fundamental. Fundamental. Ao longo da sua trajetória, a doutora tem se dedicado a esse cuidado integral da mulher, acompanhando as fases de vida, né? Seja a adolescência, seja a menopausa. É esse cuidado, esse bem-estar e a qualidade de vida que move o seu conhecimento e o seu agir profissional. É isso mesmo? É isso mesmo. Cuidar da mulher na integralidade, em todas as fases da vida, tentando sempre me especializar, ver o que está faltando daqui, estudar um pouquinho mais ali, entender o momento do mundo, quais são as demandas que vêm, né? Porque tem a parte que está ali no livro,
mas tem toda a parte que ela vai modificando de acordo com os tempos. Então, quais os tempos que a gente está vivendo, o que está precisando, qual é a demanda, quais são as dores, o que a gente precisa fazer para que esse cuidado ele seja não do remédio, né? Quando precisar, sim, obviamente. Né? Mas às vezes se vê antes, né? Se bem cuida. Antes. Vê alimentação, vê sono, vê cuidado de um modo geral. Prevenção, como é que estão, né? Como é que estão as funções fisiológicas, se tá tudo direito, se não tá, se tá bebendo água. Então, tudo isso é fundamental nesse acompanhamento, né? Porque é muito mais importante do que a gente procurar quando a gente tem um problema específico, que a gente vai ali naquele problema específico e resolve, obviamente, é a gente se cuidar, a gente se entender, a gente fazer prevenção. Prevenção é a chave. É a chave. De uma isso, longevidade. Graças a Deus, está entrando na cabeça tanto do paciente como da medicina, né? Os médicos entenderem. Porque há um tempo atrás, você chegava no médico, não tinha nada, e falava, então você não tem nada. Né? Mas não é isso, né? A gente hoje quer justamente um profissional da saúde que esteja atento às necessidades, a esse conhecimento. Vamos dar uma olhada com a forma como que você está vivendo, né? E isso é muito além, no seu caso, como ginecologista, é muito além do trabalho da questão de consulta ginecológica. Ah, muito mais, né? Até porque... O que é visto numa consulta para além disso? Bom, a gente vê assim, né? Se a pessoa já tem algum problema de saúde que ela traga e que precise ser visto, ser avaliado, se aquilo ali tá equilibrado, se não tá. Como é que estão os hábitos de vida? O que essa pessoa traz na história familiar dela? Então, se tem algum problema de saúde na família, se tem alguma questão de saúde mental da família. Ah, que maravilha. Uma boa anamnese aí é tudo para você. Fundamental. Como é que estão... Que vai acendendo no médico luzinhas, Exato. assim, das coisas. Porque as pessoas pensam muito assim, né? No ginecologista ir para colher o preventivo. Mas nem sempre precisa. Mas o que é o entorno? O que é o resto, né? Como é que foi a gravidez da sua mãe? Com quantos anos morreu sua avó? Tem algum problema de saúde na família? Então, tudo isso faz parte, né? Pra gente conhecer. Menstruou a primeira vez com que idade? Quer ter filho, não quer ter filho, como que vai ter esses filhos, quantos filhos deseja ter. Olha que legal. Se quer evitar, se não quer evitar. E aí entender, né, também quem são as pessoas, onde que elas estão inseridas, quais são as crenças. Então, tudo isso interfere. Cada ciclo de vida, cada fase, você vai estar atenta a um detalhe dessa pessoa, dessa mulher que está ali. Sim, se é uma jovem adolescência, já vai estar preocupada, né, da questão se ela está menstruando, se a menstruação está vindo fluentemente. Você vai ver questões daquele ciclo. E lembrar também, né, por exemplo, as vacinas estão em dia, o que a gente tem, porque a gente também... isso aqui era da pediatria. Não, a gente tem que tomar vacina e atualizar vacinas durante a vida. Então, entender também, né, eu tenho mulheres que não querem ter filhos, eu tenho mulheres que são abertas à vida. Então, essas mulheres, elas vão ser tratadas de maneiras diferentes, porque para cada uma tem uma demanda, tem um olhar, tem algumas coisas que precisam ser feitas, né? Essa mulher está fazendo atividade física, não está? Por que não está? O que está acontecendo no entorno? Teve um grande problema, uma grande decepção amorosa, tá com algum problema no trabalho, então tudo isso interfere. Então a gente precisa entender, olha, isso aqui não era assim, mudou. Seu hábito intestinal não era assim, mudou. A alimentação mudou? Não mudou? Nem sempre vai ser colocando a pessoa na mesa para examinar, que também é fundamental. Mas às vezes é uma frase que a pessoa fala. Então ela ter aquele momento de escuta, ela ter o tempo para falar, para se abrir, é muito importante. É fundamental, diria, né? Fundamental. Quando foi que você, no teu caso, você se abriu a essa medicina mais integral, preventiva? Você já entrou na faculdade pensando na medicina dessa forma ou foi uma abertura que você teve, despertada pelo próprio conhecimento? Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que é muito da onde eu venho, né? De como que a gente entende cuidado. A minha avó era enfermeira de formação, a minha mãe é psicóloga, então sempre teve um entendimento, assim, né? Da saúde física, da saúde mental. Sempre teve esse olhar da prevenção também, né? Então, menstruou a primeira vez, vai no ginecologista, vamos ver, tem que passar filtro solar. Então, sempre teve esse cuidado.
E na faculdade também, a minha faculdade tinha também um pouquinho desse viés, né, da medicina da família e da comunidade. Então, tem uma coisa mais Você foi da absorvendo prevenção. isso, né? Então, esse olhar, né? Porque, Isso foi construindo a medicina, né? Porque aqui eu sempre falo do que a pessoa faz, mas daquilo que a pessoa é, né? Aquilo que ela traz como pessoa. Eu vejo que você traz isso como um valor muito grande de entender, né? Você falou muito da escuta, né? Da compreensão, essa anamnese. Quer dizer, isso é um valor muito grande dentro da medicina, né? Porque cada pessoa que senta na tua frente é uma pessoa. Sim. Não é? E ter essa percepção é algo muito rico de se encontrar, né? Exato. E assim, e coisas que podem parecer uma bobagem, mas não são, né? Então, o que essa pessoa está comendo? O que ela está nutrindo o corpo? Às vezes é isso aqui que está fazendo ela ter esse sintoma. Então, às vezes, você regulando isso aqui, você resolveu. Então, toda essa anamnese, toda essa conversa, toda essa escuta é importante. Claro, entender onde que aquela pessoa está inserida, o que é possível, né? Seria maravilhoso se todo mundo tivesse à sua disposição tudo. Mas não é isso que a gente tem. Então, a gente tem que entender quem é aquela pessoa e dentro daquela rotina, a gente adequar da melhor maneira possível. Perfeito. Lembrando os nossos ouvintes que nós estamos hoje falando de um tema muito importante, que é essa medicina, né, voltada para a mulher, com esse cuidado, né, nos diversos ciclos de vida. Nós estamos com uma doutora Helena, que é especialista em trabalhar a saúde materno-infantil. Então, você veja a importância da escuta de um programa como esse. Toda a atenção que nós devemos ter, está falando da gente se cuidar. E esse espaço que é dedicado à mulher, né, à alma feminina, quando nós escutamos isso, serve para você, e sempre a mulher é cuidadora de alguém, né? Nós temos que multiplicar esse conhecimento. Então é uma riqueza que você está conosco nesse programa hoje, ouvindo aí. Fique atento. Nós estamos encerrando o primeiro bloco, mas eu quero você atento no segundo bloco. Nós temos aqui tantas perguntas chegando que são importantes para que nós possamos nos orientar e orientar as pessoas que nós estamos cuidando, que estão próximas a nós. Nós voltamos já desse intervalo. Estamos apresentando Alma Feminina. Voltamos a apresentar Alma Feminina. Estamos de volta nesse bate-papo hoje super instrutivo. Nós estamos aprendendo muito com a doutora Helena Kosick, que está conosco tirando dúvidas desses diversos ciclos da saúde materno-infantil. As perguntas vão chegando para nós, né? Uma pergunta importante aqui: quais são os principais cuidados que uma adolescente deve ter para construir uma vida adulta mais saudável? Ela tem que conhecer o corpo dela, que é fundamental. E quando eu falo de conhecer o corpo, é saber como é que o corpo funciona, o que é a menstruação, por que ela tem aquelas alterações. Então, o corpo dela está mudando, mas por que está mudando? Então, alguém explicar isso para ela é fundamental, porque dá muito medo. Além disso, ter bons hábitos de vida, né? Então, uma alimentação saudável, atividade física regular, um bom sono, diminuir a quantidade de tela, ter uma boa convivência, né, com seus amigos, com a sua família. E isso a gente vai levando ao longo da vida, e isso vai fazer a gente ter saúde mental, que é fundamental, e a gente também está fazendo a prevenção de muitas patologias que podem nem aparecer. Perfeito. Nós temos um ouvinte aqui perguntando, né, que ela tem uma filha que menstruou muito cedo, aos 11 anos, e ela não menstruou tão cedo. Isso é normal acontecer? Porque geralmente o médico regula com que idade a mãe menstruou para o filho menstruar. Tem aí a questão de hormônios, de alimentação misturada. Ela disse que não entende porque a filha menstruou tão cedo. É normal ou é... Super normal. 11 anos, assim, a gente acha muito cedo porque a gente olha, elas são tão novinhas com 11 anos, né? Mas, na verdade, é uma idade normal pra gente menstruar. Então, a gente não fica
preocupada. A idade que as mulheres da família menstruam ou entram na menopausa é um sinalizador, mas não é assim a data certa que isso vai acontecer com aquela outra menina. Então, se ela menstrua num período adequado, mesmo que seja um pouco antes do que a mãe menstruou e todos os outros marcos da puberdade estão normais, a gente não precisa se preocupar. Agora, se isso acontece antes dos 8 anos ou se isso não acontece até os 16, então até os 16 não menstruou, aí são sinais de alerta que a gente precisa se preocupar mais, né? Então, a puberdade precoce e a não menstruação, a gente tem que ficar de olho. Mas 11 anos, por mais que seja novinha sua filha, eu concordo, mas tá dentro da normalidade. E o inverso, né? A pergunta também, né? Um ouvinte tem a filha com 14 e não menstruou. Ela tá preocupada com isso. Você falou que até os 16. Como que é isso? Ela deve fazer um acompanhamento desses... Então, aí é importante saber se essa menina de 14 já tem o que a gente chama de caracteres secundários, ou seja, se já começou a ter um cheirinho embaixo da axila, se já começou a ter isso, um broto mamário, se já tem pelos na região íntima, que isso quer dizer que sim, ela já tem os hormônios circulando, às vezes ela vai demorar um pouquinho mais para menstruar. Agora, chegou aos 14 e não tem nada disso, com certeza tem que marcar consulta. Ah, legal. Uma outra pergunta bem interessante aqui é uma ouvinte dizendo que ela sempre adia as consultas, os exames, por falta de sintoma. Ela acha que não sente nada e não vai ao médico. Isso é uma negligência, né? Não se deve fazer isso. Não devemos fazer isso. Embora isso aconteça muito, né? Acontece muito. E a gente tem que lembrar o seguinte... que a gente vive num tempo que tudo é muito rápido. Então, 6 meses viram 6 anos, assim, da noite pro dia. Então, a gente tem que evitar postergar muito isso, porque às vezes a gente vai descobrir alguma coisa que, se a gente tivesse descoberto antes, a gente tinha muito mais o que fazer. Perfeito. Então, esse cuidado, ele é sempre muito necessário, trabalhar preventivamente. É exatamente isso, né? Qual o valor da prevenção contínua? Qual é os ciclos mais importantes que a mulher tem que ficar atenta para que ela esteja todo ano fazer que tipo de exame? Vamos falar um pouquinho, parece que é tão óbvio, mas acho que é importante, né? Então, assim, como a gente já falou, né, o conhecimento do próprio corpo, do próprio ciclo, então entender se a sua menstruação, por exemplo, se ela já existe, né, ela tá se mantendo no padrão dela, porque às vezes o meu padrão é de um jeito, o seu padrão é de outro, mas tem que estar dentro do seu padrão. Se você não tem vícios, se os seus hábitos estão regulares. Então, tudo isso é importante. Entendendo isso e percebendo que tem alguma alteração, que você não teve nenhuma mudança e tem alguma coisa esquisita, procurar um médico imediatamente. Não precisa esperar esse tempo. Mas é bem razoável que a gente faça um acompanhamento anual. Não necessariamente para fazer exames, mas para ir à consulta. Ir à consulta é muito mais do que fazer exame. Porque fazer exame, você pode conseguir um pedido de qualquer jeito, fazer e alguém falar, tá tudo bem e acabou. Mas é muito mais do que isso, né? Porque quando a gente está falando em prevenção, a gente quer a prevenção a longo prazo, é o que a gente não vê, é o intangível. Então agora eu não vou ver. Eu não vou ver agora que eu não vou desenvolver uma diabetes. Mas com alimentação, com atividade física, com os bons hábitos, provavelmente eu não vou desenvolver, né? Então, tudo isso é fundamental para a gente poder levar uma vida mais saudável de uma maneira geral, mas ter um médico para chamar de seu é muito bom. Perfeito. Tem uma pergunta. Há sinais que eu estou entrando na menopausa? Eu queria entender esse ciclo. Se entra diretamente ou o corpo vai se preparando e dando sinais de menopausa? Assim como o corpo vai dando sinais de que a gente vai menstruar a primeira vez, ele vai dando sinais de que a menstruação vai acabar. Isso é muito variável de mulher para mulher. Então, às vezes, a mulher percebe uma alteração no ciclo. Então, ou ele vai espaçando mais, ou ele vai se estendendo. Ou então vai aumentando o sangramento. A quantidade, então ela vai aumentando a quantidade. Não era desse tanto, o ciclo está intenso. Exato. Ou às vezes começa uma irritabilidade fora do comum. Ou a mulher dormia muito bem, passa a dormir pessimamente mal. Um ganho muito grande de peso sem nenhuma outra alteração, né? De alimentação, de atividade física.
muitos calores, o cabelo e as unhas ficando piores. Então, tudo isso a gente precisa ter muita noção do próprio corpo para perceber algumas mudanças. Às vezes, ressecamento dos olhos, porque na menopausa a gente tem ressecamento das mucosas, então a gente não dá muita atenção. Às vezes está com olho seco, às vezes é uma queda do hormônio. Legal, olha, tem mais uma pergunta legal aqui, Flávia de Castro, ela é do Leme, ela diz: eu sou muito estressada, pois tenho uma carga horária de trabalho em torno de 14 horas. São 2 trabalhos, isso me deixa muito tempo vestida, bebendo pouca água, lidando com muito estresse. Qual a consequência disso na saúde ginecológica e no bem-estar de uma forma geral, né? Isso impacta essa vida corrida que a gente está tendo? Que é ela e quase todo mundo assina embaixo, né? Exatamente. Como que é isso? Com certeza, sim. A gente beber pouca água, a chance da gente fazer uma infecção urinária, por exemplo, né, existe. Quanto mais velho, piores vão ficando as infecções. Então, isso é uma coisa. Além disso, né, muito tempo de trabalho, se você trabalha sentada, por exemplo, essa falta de movimentação durante muitas horas também é ruim. E o estresse é mais uma dessas coisas que são intangíveis, né, que a gente não consegue mensurar muito bem, mas que impactam diretamente na nossa saúde, né? Impactam na produção hormonal, em tudo isso. Então, tentar de alguma maneira... E tem um detalhe que ela disse aqui que me chamou a atenção. Ela fica, deve sair muito cedo de casa, são quase 14 horas de trabalho. Né? Olha que interessante, ela fica muito tempo vestida, as infecções, às vezes a gente está de calça jeans um dia inteiro, isso é normal aumentar também às vezes infecções por ficar muito tempo vestida, muito tempo sem... Às vezes segurando um xixi, não é? O que isso faz na vida? Pode piorar, então a gente tem que tomar cuidado também com o tipo de tecido que a gente usa. Então a nossa roupa íntima, de preferência, ser sempre de algodão. Em casa, quando a gente for dormir, de preferência dormir sem roupa íntima. Quando a gente for à praia, quando tiver esses belos momentos de prazer e lazer tão raros, né? Evitar ficar muito tempo com o biquíni molhado. E a carga de trabalho é um problema muito grave que a gente tem e a gente não pode ser, né, leviano de falar, então diminui a carga de trabalho, porque a gente sabe que não é assim que funciona. Então, se você tem um dia de folga, por exemplo, tenta nesse dia de folga sair, caminhar, espairecer, fazer coisas que tragam prazer, bem-estar, ler um livro, então, ouvir uma música boa, ir ao cinema, ao teatro. Então, tentar, pelo menos, nos momentos que você tem de folga, né? Os momentos livres, por mais escassos que sejam pelo menos momentos de qualidade. Perfeito. A Rose Lima, ela é do MEI, ela tá dizendo assim, ó, minha menopausa começou com a quimioterapia aos 42 anos. Isso é comum? A quimioterapia, a radioterapia, às vezes algumas cirurgias podem sim levar à menopausa, né? Independente da idade. Isso é uma consequência, e aí é o custo-benefício, né? A gente precisa fazer os tratamentos nesses casos, então não tem muito o que fazer nesse contexto, mas a gente tem sim coisas para fazer, medicações, tecnologias para melhorar a saúde dessa mulher, mesmo que ela não possa, por exemplo, fazer uma reposição hormonal. Então a gente tem equipamentos, a gente tem injetáveis, a gente tem vários outros aparatos que a gente pode fazer para que a menopausa dessa mulher que não pode usar uma terapia de reposição hormonal clássica não seja tão dura. Ótimo. Nós temos aqui a Ana Clara, ela está falando se entrou cedo na menopausa, se é cedo mesmo aos 39 anos. É cedo. É cedo. É cedo. E isso ela tem que investigar, é alguma coisa... Vale a pena investigar para ver se é uma menopausa mesmo, ou se por algum motivo parou de menstruar durante um tempo, né? A gente tem outras causas. Outras causas importantes, ela vê isso, né? Eu tive uma paciente que ficou 7 anos sem menstruar, jovem, e não era menopausa. Então, existem diagnósticos diferenciais que são difíceis da gente fazer, mas que precisam ser feitos, né? Então, é importante investigar e, se de fato for, começar a tratar para ela ter uma qualidade vida. De vida, ela né? tem uma vida inteira pela frente. É. Então, uma qualidade de vida melhor. Até comentar aquilo que a gente estava comentando, né, nos bastidores, dizendo hoje como a mulher tá se cuidando, quando ela se cuida, quando ela vê que ela pode ter uma qualidade de vida...
para muito além do que ela imaginou, né? Que vivenciou a sua mãe ou seus avós, né? Porque hoje isso está dentro daquilo que você está falando aqui, né? Está alimentando bem, está bebendo água, está fazendo exercício físico, está fazendo suas consultas em dia. Isso dá uma qualidade de vida para a mulher, né? Com certeza. E como a gente mudou em relação a isso, né? Eu estava comentando com umas amigas que quando eu era criança, né, os pais dos nossos amigos iam para academia, a gente falava, marombeiro. Hoje em dia, alguém não vai para academia, a gente fala, não pode, tem que ir. Porque mudou, a né? associação já é outra, né? Exato, a gente passou a entender a importância da atividade física. Legal. Olha, uma pergunta super importante aqui, o Fernando Bahia, ele era de Del Castilho. E que legal essa pergunta, né? Um homem aqui se posicionando, querendo orientação. Como eu, como maridão que sou, posso ajudar minha esposa na menopausa? Às vezes ela está triste, irritada, com sono, com fome, tudo fica meio tenso, né? Até a libido, né? Ele não falou aqui, mas é uma questão que às vezes acontece também nessa fase. Como é que a gente pode orientar os homens, né, a serem mais acolhedores nessa época? A palavra é bem essa, né? Acolher. Então, acolhimento, não colocar a mulher naquela caixinha de é doida, nada disso. Entender que ela tá passando por uma fase que é muito difícil. Essa queda hormonal, ela pode ser muito abrupta e algumas mulheres são mais sensíveis. Então, se colocar ao lado dela, falar como que eu posso te ajudar? Entender como que você traz conforto, alegria, parceria, prazer, acolhimento para aquela mulher naquela fase. Perfeito. Nós temos uma pergunta também da Francisca, ela é de São Conrado. Ela fala, exercício físico ajuda na perimenopausa? Super. Ajuda muito, muito mesmo. Inclusive na questão, em todas as alterações corporais que são comuns na perimenopausa e na menopausa. Então, até para você ter mais... Você entender melhor o seu corpo, você começar a entender o novo corpo que você vai ter e você começar a amar esse novo corpo. Então, essa relação com a atividade física nesse período é fundamental. A Ângela Souza, ela pergunta assim, todo mundo fala que é importante o exercício, mas por que essa importância? O que ele produz no meu corpo? É a força que eu faço? É a distração que vem? Qual é o mistério do exercício? Então, o exercício tem vários mistérios, né? Então, quando a gente faz atividade física, a gente libera as endorfinas, que são hormônios de prazer. Então, e você pode falar assim pra mim, mas eu nunca sinto. Mas pode acreditar que eles estão sendo liberados. Além disso, quando a gente faz treino de força, por exemplo, a gente está protegendo nossa saúde óssea, que é outra coisa que a gente não consegue enxergar. Então, quando que a gente percebe que a gente tem algum problema nos ossos? Quando eles se quebram. E às vezes, quando eles se quebram, é tarde demais, porque no sentido de que a gente já perdeu muita massa óssea. O treino de força, ele diminui, ele lentifica essa perda óssea. Então, por exemplo, para a saúde óssea é fundamental. A saúde cardiovascular também, ela precisa da atividade física. Então, eu costumo dizer o seguinte, se não for por nenhum outro motivo, para que você amarre seu sapato na velhice, você precisa malhar. Olha, esse assunto ele é polêmico e interessante, né? A dona Antônia está perguntando assim, a perda óssea se recupera? Depende. Dependendo da fase, dependendo de quando a gente descobre a perda óssea, a gente pode conseguir diminuir, parar ou até voltar um pouquinho. Mas se já tiver muito avançado... É medicamentoso esse medicamentoso. Muitas vezes medicamentoso. Medicamentoso. Claro que a gente vê, né, como é que tá o estilo de vida, se tem alguns hábitos que a gente precise mudar, mas muitas vezes passa, sim, minimamente por uma suplementação de cálcio. Perfeito. A Marília de Cascadura, ela falou, estou na perimenopausa há 4 anos. Eu ainda posso engravidar? Depende. Aí é uma avaliação individual que inclui várias outras coisas. E lembrar que se a gente está falando de gravidez espontânea, a gente também precisa saber como é que está a saúde desse parceiro, né? Então, não depende só de um corpo, depende de 2. Perfeito. A Flávia do Leme, tá mais uma pergunta bem legal aqui, em relação à menopausa com o colesterol. Me disseram que é normal alterar, eu tenho que ficar atenta a isso?
É normal alterar, né? Assim como vários outros parâmetros, eles podem alterar um pouquinho. É importante, sim, ficar de olho. Por isso é tão importante manter suas consultas e seus exames em dia para a gente ficar esperta. Uma pergunta legal aqui, eu achei assim, quase que um desabafo, né? Ângela Vieira, ela dizendo, a rotina de trabalho intensa, eu cuidando de todo mundo, como é difícil e às vezes fica no segundo plano. Preciso mesmo desse incentivo para deixar a negligência de lado. O mínimo que eu posso fazer por mim anualmente para a minha saúde enquanto mulher? Uma consulta com o ginecologista. No mínimo. No mínimo. Porque aí você vai ser direcionada de acordo com a sua história, com o seu caso. E lembrar o seguinte, é super importante a gente cuidar de quem a gente ama. Só que se a gente não se cuida, uma hora a vida para a gente. E aí todo mundo que a gente estava cuidando vai ficar como? Vai ter que se cuidar um pouco sozinho. Então a gente precisa se priorizar. Perfeito. Uma perguntinha, nós já nos preparando para o intervalo, uma perguntinha rápida aqui, a questão do aumento de peso da menopausa é comum? Muito comum, pela variação dos hormônios mesmo. Então, isso é uma queixa super difícil, porque realmente, às vezes, não tem nenhuma mudança de alimentação, de atividade física, mas por aquela queda hormonal, o metabolismo lentifica. Então, isso sim é uma questão. Por isso que é tão importante a gente ter uma boa relação com o nosso corpo, porque a gente vai aprender a amar um novo corpo. Perfeito. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho, já já a gente volta para o último bloco do nosso programa. Estamos apresentando Alma Feminina. Voltamos a apresentar Alma Feminina. Estamos de volta ao nosso programa. Quanta pergunta chegando. Graças a Deus o programa fazendo aquilo, né, que é o seu objetivo. Orientando, estimulando, motivando esse autocuidado que é tão importante também na vida da mulher. É aquilo que a gente falava no final do outro bloco. Nós cuidamos de tantas pessoas e às vezes esquecemos de cuidar, né, de quem precisa desse cuidado. Porque senão, como é que cuida, né? Se a gente não põe a máscara de oxigênio na gente, nós não vamos conseguir cuidar daqueles que tanto amamos. Então, é uma pitada de amor próprio, né? Esse amor de observar o teu corpo, observar como você está se sentindo. Isso tudo é muito importante dentro desse processo de vivenciar e cuidar da própria saúde. Nós temos ainda muitas perguntas, porque nós estamos aqui com a doutora Helena, que está falando sobre a saúde materno-infantil nas suas várias fases, nos seus vários ciclos. Lembrando que esse programa vai ficar disponibilizado nas diversas plataformas, Deezer, na Amazon Music, para que a gente possa, na Deezer, para a gente, multiplicar esse conhecimento, compartilhar com outras pessoas que precisam dessa orientação. Nós vamos falar agora com quem está com criança pequena, que é uma mãe, né, falando aqui, qual a influência, né, da maternidade no meu corpo, né, o que eu posso esperar. Eu estou com uma criança de 6 meses e percebo assim, muitas mudanças, me ajuda a compreender esse pós-parto. Esse pós-parto é um momento muito delicado, porque além de todas as alterações da gestação e o retorno a um corpo anterior, que é muito diferente do que existia antes da gestação, ainda tem a questão da amamentação, em que tem a produção de leite, e aí a gente tem um hormônio específico para isso, que altera outras funções do nosso corpo. A gente tem a privação de sono por causa de um bebê pequeno. A gente tem dificuldade de conseguir tempo para funções básicas como tomar banho. Então, tudo isso a gente tem que entender que é uma fase que vai passar, em que você precisa da sua rede de apoio, alguma rede de apoio. Uma rede de apoio paga, uma rede de apoio não paga, para que você consiga escovar seus dentes. E aí, tudo isso é difícil, que a gente está falando, né? Das mudanças corporais, dos hormônios. Mas se a gente, além disso, não consegue um tempo mínimo que seja pra gente, aí vai ficar muito mais duro. Perfeito. Outra pergunta ligada à maternidade, ela está dizendo assim, a influência desses novos hormônios no humor, né? Ela se sente muito cansada agora, ainda está com o bebê no primeiro ano de vida,
e ela ainda acha que não se recuperou. É normal sentir isso? Super normal. Até porque a gente coloca muito na questão hormonal, que obviamente ela existe. Mas existe também o cansaço real, né? Mudança do estilo de vida, uma mudança da sua vida, então uma mudança da sua casa. Chegou uma nova pessoa nessa casa, uma nova pessoa nessa família, uma pessoa que tem demandas, uma pessoa que tem um ritmo diferente do seu. Então vocês estão ainda, mesmo com um ano de vida, se conhecendo. Então tem até porque no primeiro ano o bebê muda de ciclo toda hora. A hora que você está adaptando vem uma coisa, tem dentinho, saltos de crescimento. Tudo aquilo, né, que então é o primeiro tudo muito difícil. Então esse cansaço, ele é real. Uma pergunta também muito boa aqui, eu gosto quando os homens participam aqui do Alma Feminina, né? Uma pergunta muito parecida com essa que nos chegou, é ele dizendo, nossa família, todos estamos cansados, eu quero compreender, né, se é normal esse tempo todo. Meu filho está com 1 ano e 6 meses e a gente está cansado. É assim mesmo, né? Você acabou de falar, mesmo, né? É assim mesmo. E até você conseguir recuperar aquele ritmo, até do casal, né? O casal voltar a ter um momentinho de casal demora, né? Tem casal que só consegue sair para jantar quando a criança já tem 3, 4 anos. Depende muito da rede de apoio, de tanta coisa, né? Depende da demanda das crianças, né? Tem criança que vai conseguir dormir mais rápido, né? Durante uma noite, aí você consegue uma ajuda. Então, tudo isso vai variar muito da criança, vai variar muito de quantas crianças são. Então, é importante, dentro desse momento que é tão desafiador, você ainda achar o amor do casal, né? Então, ainda achar aquele lugar de casal. Exatamente, que não pode ser perdido ainda na relação, até para eles estarem bem, para cuidarem, né, dessa nova vida e de tudo aquilo que são os desafios. Voltar à academia, caso a caso, depois de ter filho, eu tive parto normal. Meu filho já está com 7 meses e eu vejo que pessoas conseguem seguir antes, eu ainda não consegui por esse cansaço. Talvez o cansaço da criança, né? De ser que durma bem, não durma bem, a gente não sabe, né? E a verdade tem alguém para ficar com esse bebê, para você ficar 1 horinha ali na sua academia? Você fica tranquila de ficar 1 hora fora de casa? Fica tranquila de deixar o seu bebê com alguém? Então, tudo isso a gente precisa ver também. Em termos de pós-parto, é individualizado, porque tem mulheres que vão conseguir retornar antes pela questão física mesmo, e tem mulheres que não, mas o que eu vejo que mais impacta realmente é a rotina com o bebê. Perfeito. Outra pergunta ligada à saúde preventiva e à questão do exercício físico, né? Quais os hábitos realmente fazem a diferença para a longevidade e o envelhecimento saudável? Eu devo fazer pelo menos quantas vezes na semana o exercício físico? Ela está perguntando. Isso aí tá mudando a cada dia e aí tá aumentando. Então eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que lembrar que a semana tem 7 dias. Então quem faz atividade física 3 vezes por semana não faz nem metade da semana. Porque a gente fala assim, faço 3 vezes por semana. É verdade, né? Se você então olhar a semana tem 7 dias. Então 5 dias é razoável. 5 dias. Cada vez mais se pensa disso ser algo inserido com naturalidade, mas orgânico, assim como você levanta, vai para o trabalho, volta do trabalho, vivenciar também. Né? E lembrar, por exemplo, um domingo bonito, domingo de sol, pega a criança, caminhem. Aí vão pra rua, fica ali numa pracinha, na praia, na lagoa, eu vejo às vezes mães caminhando, carregando o carrinho, né? Fazendo a caminhada matinal. Ela já tá fazendo contato com a natureza, está se movimentando, já ali bem nos primeiros dizendo. Então, isso é um domingão de sol, ele merece você caminhar um pouquinho, talvez uma distância que naquele dia você pegaria um carro ou uma condução, caminhar. Perfeito. Outra pergunta aqui que eu acho bem importante é o meu sono. Meu sono mudou muito após o parto, né? Não é meu filho que não dorme, sou eu que não tenho conseguido dormir. Isso pode ser hormonal ou tem que ser pesquisado? Isso pode ser hormonal, mas muitas vezes é uma questão do seu senso de alerta que muda. Porque mesmo que o filho durma, você sempre vai achar que não vai respirar, que vai acordar, que vai precisar e que você não vai escutar. Então, aí a gente precisa sempre cuidar muito da saúde mental nessa fase que é
tão desafiadora que é o pós-parto, né? Que é a chegada de um novo ser naquela família. Doutora, tem alguma coisa dentro da saúde materno-infantil que nós não tocamos aqui, que é importante a gente dizer? A gente falou sobre esse olhar preventivo, sobre a alimentação, sobre a água, que é um componente de vida, né, para o corpo humano que precisa. Falamos sobre a questão da observação diária do próprio corpo. O que a senhora acha que é importante a gente deixar assim, como mensagem central diante de tudo isso que a gente está falando aqui hoje? Eu acho que a coisa mais importante é a gente, quando olhar no espelho, se enxergar efetivamente. E aí a gente se acolher, a gente entender que a gente é diferente e que a gente precisa de um tempo pra gente, que a gente tem que tomar a nossa saúde nas mãos e se responsabilizar por esse corpo que é o que a gente tem nessa vida. Então, levar esse corpo da melhor maneira nessas engrenagens até o nosso dia final. Uma pergunta que ainda é importante dentro disso, né? A nossa ouvinte Márcia Campos, ela está falando assim, eu cuido da minha avó. Ela tem 80 anos. Um idoso, o que eu preciso cuidar a nível de saúde dela? São os mesmos cuidados que eu tenho comigo? Eu tenho que levar pelo menos uma vez ao ano, ao ginecologista? Que exame ela precisa continuar fazendo? Bom, nessa fase, claro que eu vou sempre trazer a sardinha para o meu lado, né? O ginecologista é importante, mas talvez um clínico geral, um geriatra sejam mais importantes, porque aí o grande maestro dessa orquestra de uma pessoa de 80 anos talvez seja o geriatra, e aí vai conseguir direcionar, né? Então, a gente tem que ver se é uma mulher de 80 anos que está em plenas funções, ou se já está acamada, ou se usa fralda. Então, tudo isso vai depender para a gente saber o que tem que olhar melhor. Mas, de qualquer maneira, o que eu falo aqui repetidas vezes, tem que cuidar da alimentação e atividade física. Aí você fala, mas o que de atividade? Vai pro crossfit? Talvez vá, mas pelo menos uma fisioterapia para poder manter as articulações em dia, né? Botar um olhinho nas articulações. Então, depende, né? Depende. Quem é essa pessoa de 80 anos? Quais são as demandas? Quais são as questões? O que já aconteceu nesses 80 anos de vida? Perfeito. Aí ela perguntou, assim, o geriatra, ele é necessário para todo idoso? Que idade se recomenda ir ao geriatra? Seria ideal. Ideal. A partir de quanto? Tem uma idade específica? Não tem uma idade específica, mas assim, a gente ou algum tem traço que ter... de envelhecimento mais precoce, alguma coisa assim? Seria importante a gente ter sempre um clínico, né? Um médico para direcionar a gente ao longo da vida. Mas com certeza, né? 80 anos... Precisa de um geriatra. Esse não tem dúvida, né? Doutora Helena, quanta coisa boa nós falamos aqui. Eu só tenho que agradecê-la pela presença, não é? E deixo aí o microfone aberto para que a senhora possa deixar a sua mensagem final. Eu que agradeço pelo convite e o que eu já falei aqui muitas e muitas vezes, a gente precisa se olhar, a gente precisa prestar atenção no micro, né? No dia a dia, porque a vida é feita do pequenininho, a vida é feita do nosso café da manhã, a vida é feita do nosso olhar para com quem a gente mora, se a gente se despede antes de sair de casa. Então, a vida é feita do micro, não é do macro, não é daquela viagem para Capadócia. A vida é feita do dia a dia. Então, faça o seu dia a dia ser fantástico. Perfeito, doutora. Muito, muito obrigada mesmo pela sua presença, por partilhar o seu conhecimento, as suas orientações. Crescemos muito ao longo do programa de hoje. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E eu deixo o meu abraço, o meu carinho para você que está sempre conosco às quintas-feiras aqui no Alma Feminina. Um grande abraço. Toda mulher traz alegria, força, mistério, transformação, conquistas. Você acompanhou pela Rádio Catedral FM Alma Feminina.